prazer estar aqui hoje para conversar com vocês e participar dessa revisão para a prova de título. Eu vou começar minha aula, então, falando sobre essas duas fraturas. Eu sei que o nosso tempo é um pouco escasso, mas eu vou tentar resumir da forma mais breve e mais didática possível aqui. Começando, então, pelas fraturas do calcânio. O calcânio, ele é um osso que ele tem uma anatomia peculiar, é um osso que ele é tridimensionalmente difícil de entender, e isso torna as fraturas que acometem essa região muito mais difíceis, primeiro, de fazer o diagnóstico, e segundo, de entender o porquê do tratamento, né? O calcânio é o ponto de apoio final do corpo, e basicamente ele é o osso do tarso mais acometido pelas fraturas, então 65% das fraturas do tarso acontecem no calcânio, ele responde por cerca de 2% de todas as fraturas do esqueleto. Ele tem uma distribuição bimodal de acometimento. A primeira parte de acometimento são homens jovens, em torno de 20 a 30 anos, e o segundo pico de acontecimento são em mulheres, de ocorrência são em mulheres acima dos 50 anos, e nesses casos essas fraturas são associadas à osteoporose. É importante saber que 65 até 75% dessas fraturas elas têm um acometimento interarticular. O principal mecanismo de trauma nos pacientes jovens são traumas de alta energia. Os traumas de alta energia são quedas de altura e acidentes automobilísticos. Nesses dois tipos de ocorrência, você tem o talo se chocando contra o calcânio, e isso acaba levando à ocorrência dessas fraturas. Nos pacientes mais idosos, são traumas de menor energia, e por isso com isso a gente acaba tendo fraturas com osteoporose ocorrendo. Essas fraturas são mais fraturas por arrancamento e avulsão, na maioria dos casos. Pensando nos traumas de alta energia, você tem muitas lesões associadas que ocorrem junto com as fraturas do calcânio. Então a gente tem lesões associadas que acometem até 50% dos pacientes. Dessas lesões, até 20% podem ser lesões ocorridas na coluna, e na coluna o segmento principal, o segmento lombar. A gente tem até 8% de fraturas que são lesões bilaterais, e até 10% podem ser fraturas expostas. Então, é importante, num atendimento inicial, que a gente promova esse paciente seja atendido primeiro, realizado um ATLS, para daí, então, a gente seguir para a investigação específica da lesão do calcânio. A investigação radiográfica, ela segue as radiografias padrão, né? Então, incidência em frente e perfil, e uma incidência axial de Harris, que mostra para a gente o grau de acometimento e possível varismo do calcânio após a fratura. Com as radiografias, nós conseguimos detalhar dois ângulos radiográficos muito conhecidos e importantes. Então, o ângulo de Giussani, que é um ângulo que é traçado a partir da subtalar posterior com a intersecção com o processo anterior do calcânio, e esse ângulo ele varia de 95 até 105 graus. Um segundo ângulo que é importante para medir é o ângulo de Biller, e esse ângulo ele traça uma linha que conecta o ápice do processo anterior com o ápice da subtalar posterior, e essa linha com a linha que tangencia aqui a parte posterior do calcânio. Esse ângulo ele vai de 25 a 40 graus. É importante falar que nas fraturas que têm um acometimento articular, o Giussani ele tende a aumentar o seu valor, e o Biller diminuir o seu valor. Tá? É importante também falar sobre a variação radiográfica, que nós podemos ter uma situação dessa daqui, que é a imagem do duplo sinal ou duplo contorno, que ela acontece quando nós temos uma fratura interarticular parcial do calcânio, e isso leva quando você vai fazer a avaliação radiográfica, você tem os parâmetros radiográficos às vezes mantidos, porque uma parte da articulação se mantém na posição. Isso faz uma certa confusão para quem está avaliando esses parâmetros, tá? Então, isso ocorre quando você tem uma fratura interarticular parcial da subtalar posterior. Uma outra incidência radiográfica utilizada, a incidência de Brodin, que está descrita aqui, que você consegue ter uma visualização um pouco mais específica da subtalar posterior, propriamente dita. E, falando ainda de exames de imagem, a gente tem a tomografia. A tomografia ela é muito importante para avaliação, ela é imprescindível para a tomada de decisão
sobre a conduta, se ela vai ser cirúrgica ou conservadora, porque ela traz uma noção maior da anatomia e ela também permite com que a gente visualize algumas lesões associadas à fratura do calcâneo. Uma vez feita toda a investigação radiográfica, a gente pode classificar essas fraturas, e tem duas classificações principais. A primeira é de Exces-Lopresti, que é uma classificação radiográfica, que divide as fraturas em dois tipos principais. Um tipo em depressão, em que você tem um fragmento articular que ele não está conectado à tuberosidade, ele está separado, e o segundo tipo, que é um fragmento em língua, que o fragmento articular ele está preso à tuberosidade. Já uma segunda classificação, que a gente acaba utilizando também bastante, é a classificação tomográfica de Sanders, que ela utiliza um corte coronal oblíquo da tomografia, e ela vai dividir em 3 tipos de acordo com o número de traços de fratura. Então, a gente tem um tipo 2, com um traço único, 2 fragmentos, tipo 3 com 3 fragmentos, e o tipo 4 com 3 fragmentos. O tipo 2 e 3 a gente vai subdividir de acordo com a posição dos fragmentos. A mais lateral, B um terço médio, e C um fragmento que pega a região mais medial, podendo ser a tuberosidade, o sustentáculo, ou só a tuberosidade isolada. Lembrando que a fratura 2C ela é uma fratura extra-articular. Bom, uma vez que a gente classificou, avaliou e classificou, a gente vai partir para o tratamento, para a decisão do tratamento. O tratamento ele pode ser conservador nas fraturas que não apresentam desvio, ou então naquelas que têm um fragmento extra-articular exclusivo, com um desvio menor do que 1 centímetro. Além disso, as fraturas que acometem exclusivamente o processo anterior do calcâneo e têm menos de 25% de acometimento da superfície articular também podem ser tratadas de forma conservadora. Além da característica da fratura, algumas situações clínicas podem indicar um tratamento conservador. Pacientes que são tabagistas pesados ou que têm doenças mal controladas, principalmente o diabetes ou doença vascular, também tem uma indicação de tratamento conservador. Já o tratamento cirúrgico, ele tem algumas modalidades. A gente pode começar com tratamento percutâneo, e que você, por meio de uma incisão percutânea, você faz a redução e a fixação da fratura, e o tipo mais clássico de indicação para isso são as fraturas em língua, que você faz uma redução, segundo a técnica que está mostrada aqui, que é a técnica de Exces-Lopresti, você faz a redução do fragmento, fixa ele provisoriamente e passa depois os parafusos aqui para manter essa fixação. Já o tratamento cirúrgico aberto, ele tem algumas opções. A gente tem como opções principais 3 tipos de acesso: um acesso lateral estendido, um acesso minimamente invasivo e um acesso medial para as fraturas que pegam mais a região medial, por exemplo, o 2C, pega o sustentáculo. A gente tem que tomar cuidado no acesso em L estendido, porque é um acesso que tem uma maior incidência de complicações, de partes moles. A gente tem na região mais proximal da incisão o nervo sural, que tem que ser dissecado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na realização desse tipo de fragmento, de acesso. O acesso minimamente invasivo ele é feito através da via do seio do tarso, que é uma via que você começa a iniciar 1 centímetro distal à ponta da fíbula e caminha com direção ao quarto metatarso, um acesso de 4 ou 5 centímetros, que você cai bem no ângulo crítico de Gissane, você consegue fazer sua redução e fixação através desse acesso. E o acesso medial, que você vai cair direto nos tendões flexores mediais e vai ter que dissecar e isolar o feixe aqui para poder trabalhar. Do mesmo jeito que a gente tem vários tipos de acesso, a gente tem alguns tipos de fixação isolada com parafusos, uma fixação com placas bloqueadas com acesso minimamente invasivo, e a fixação clássica com uma placa grande que você tem que fazer por meio do acesso lateral estendido. Existe a possibilidade de artrodese também primária, mas essas estão indicadas apenas para os pacientes que têm umas fraturas mais graves e cominutas, o Sanders 4, que é importante você fazer a redução da fratura junto com a artrodese. E as complicações, são fraturas que têm bastante complicação, cerca de 40% dos casos têm algum tipo de complicação, 1/3 desses pacientes vão precisar de novas intervenções, e a artrose era presente em 100% dos casos, porém ela é sintomática em apenas 30% desses pacientes. A gente tem a deiscência também com uma grande complicação, que pode acometer até 1/4 de todos os pacientes.
Outras complicações possíveis são a luxação dos tendões cibulares, ou a tendinite deles. A luxação a gente consegue ver na tomografia, e precisa abordar se ela existir. A síndrome da dor complexa regional, que comete com frequência algumas patologias do pé e tornozelo, e algumas lesões neurológicas, principalmente relacionadas ao acesso cirúrgico que é realizado. Bom, com relação às fraturas do calcâneo era isso. Vamos começar, então, sobre as fraturas do talos agora. As fraturas do talos, elas acometem 2% das fraturas dos membros inferiores e 5 a 7% das fraturas do pé. Elas são mais frequentes em adultos jovens e quase metade delas acontecem após um politrauma. A gente tem quase 60% de incidência de lesões ipsilaterais associadas à fratura do talos, e são mais comuns no próprio tornozelo e pé. O talos também tem uma anatomia diferente. Você tem o colo e a cabeça que estão angulados num eixo plantar e medial ao domus talar, e além da anatomia, ele tem uma vascularização que ela é delicada, ela é dependente de artérias comunicantes aí das 3 principais artérias que irrigam a região do tornozelo do pé, e o talos não tem nenhuma inserção muscular, ou seja, ele a única vascularização dele é por meio dessas artérias e por meio do líquido articular que envolve ele. A investigação radiográfica das fraturas do talos, ela é feita inicialmente com as incidências clássicas em frente e perfil do tornozelo, associado ao oblíquo, e nós também temos essa incidência de canale, que você pega o paciente, coloca ele com uma discreta flexão plantar do pé, do tornozelo, em torno de 10 a 15 graus, com uma ampola inclinada em 75 graus, relação caudal, e o pé rodado interno em torno de 15 graus. A gente consegue ver melhor nessa incidência aqui, uma relação do colo com o corpo, e essa relação ela é bem visualizada nessa incidência. Além disso, a gente tem a tomografia como um grande recurso para investigar e conseguir ter mais detalhes sobre essas fraturas, e, além de visualizar as lesões associadas. E a ressonância é um exame de pouco uso, ela é mais interessante nas fraturas ocultas, em que você não consegue fazer um diagnóstico. A principal classificação para as fraturas do talos como um todo é a classificação AO, que o talos é o segmento 8, dividido em A, B e C, de acordo com as características. Então, o A é as fraturas dos processos, ou das fraturas da avulsão, ou então o tipo 3, que são as fraturas da cabeça. Já o tipo B são as fraturas do colo, o tipo C, as fraturas do corpo. Começando então com as fraturas da cabeça, elas têm um mecanismo de trauma, que é um mecanismo de compressão, um mecanismo de cesariamento, em que você tem normalmente um choque do navicular contra a cabeça do talos, e isso acaba provocando a fratura, tá? Essas fraturas, elas vêm acometidas sem desvio significante. Nós podemos tratar apenas com proteção de carga, por 4 a 6 semanas. As fraturas que têm desvio, elas merecem tratamento cirúrgico, com redução e fixação, se possível, com método de estabilidade absoluta. As fraturas com cominuição intensa, a gente pode considerar uma artrodese primária já no tratamento inicial. Quando você tem uma situação que você tem uma cominuição que não é intensa, você consegue reconstruir, mas a fratura ela ainda mantém uma instabilidade pós-reconstrução, existe a possibilidade de você fazer uma fixação provisória da talo navicular, até que você tenha a consolidação, para depois você remover essa fixação. As fraturas do colo, elas são causadas por um mecanismo de dorsiflexão forçada, em que você tem um choque do colo do talos contra o pilão tibial, e isso provoca a fratura. Essa fratura tem uma classificação clássica, classificação de Hawkins, que foi adicionado, depois modificado por Canale e Kelly com um quarto subtipo, e mais atualmente foi modificada novamente no segundo subtipo. A gente tem então tipo 1, uma fratura sem desvio, tipo 2, com uma luxação da subtalar, e aqui entra a primeira modificação de Valier, que divide o tipo 2 em subluxação ou luxação, o tipo 3 com desvio da subtalar e tibutalar, e o tipo 4, modificação de Canale, com desvio e luxação da talo navicular. Essa classificação ela serve para guiar a gente com relação ao risco de osteonecrose. Quanto maior o grau da fratura, que maior a chance de osteonecrose dos fragmentos.
Aqui, então, algumas imagens mostrando o tipo 1, 2, 3 e 4. E ela segue um organograma de tratamento descrito pelo Rockwood, que basicamente as fraturas sem desvio você pode tratar de forma conservadora ou promover uma fixação para uma reabilitação mais intensa, uma fixação in situ, e as fraturas desviadas, elas merecem uma abordagem cirúrgica. As principais vias de acesso são essas duas que a gente utiliza. Então, uma via medial que tem como parâmetros o meio de distância entre o tibial posterior e o tibial anterior, na altura do malelo medial, e uma via de acesso anterolateral que você começa na superfície articular da tibia distal e caminha no eixo do quarto metatarso. Uma vez acessadas essas fraturas, as que porventura tiverem um acesso um pouco mais posterior, você pode lançar mão de uma osteotomia do malelo medial, o que não é normalmente necessário. Os métodos de fixação eles podem variar de acordo com uma síntese apenas com parafusos, nas fraturas que têm um traço simples, e aquelas que têm uma comunicação associada, a gente pode lançar mão de placas bloqueadas de microfragmentos, 2.0 ou 2.7 milímetros, para fazer uma reconstrução mais adequada. As fraturas do corpo, elas têm um mecanismo de trauma muito semelhante ao do colo, só que provavelmente você tem uma subluxação anterior do tornozelo antes da hiperextensão, e por isso a fratura tem um impacto mais no corpo. A gente tem também o mesmo organograma pelo Rockwood aqui, em que as fraturas sem desvio a gente acaba tratando de maneira conservadora ou com uma fixação in situ para uma reabilitação mais funcional, e as fraturas desviadas vão ter que ser abordadas cirurgicamente. As vias de acesso são praticamente as mesmas do colo, com exceção de que para a via medial você acaba lançando mão da osteotomia do malelo medial, para que você consiga acessar de forma mais adequada a fratura no corpo do talos. Aqui, então, um exemplo de um paciente que foi tratado sem osteotomia, que não foi necessário, mas em geral a gente acaba necessitando. Como complicações, as do talos, em geral, elas têm complicações que vão desde as complicações com a pele, com a cicatrização da pele, isso é uma área com envelope de partes moles muito pequeno. Além disso, a gente pode ter as fraturas que têm uma exposição osteomielite, como uma possível complicação, e as mais conhecidas são a necrose vascular e a consolidação viciosa. A necrose vascular acontece de acordo com o acometimento do grau de energia das fraturas, e aqui eu estou mostrando um sinal, na verdade, que é um sinal de bom prognóstico, é sinal de Hawkes, que vocês têm uma radiolucência aqui que acomete a região do domus de 8 a 12 semanas após a fixação, que significa uma revascularização. Então, isso aqui não é uma osteonecrose, é um sinal de bom prognóstico. E aqui sim, a gente tem uma osteonecrose do domus do talos, com uma perda com um colapso do domus. Aqui é uma situação grave, que acaba necessitando de uma intervenção posterior. A consolidação viciosa, normalmente você tem uma consolidação em varo, porque a maioria das fraturas, quando elas têm uma comunicação, ela é do lado medial, isso acaba levando a um desalinhamento do pé e uma necessidade de uma nova intervenção. Temos também a não união e a artrose pós-traumática como complicações possíveis das fraturas do talos. Bom, com relação a essas fraturas, era isso que eu tinha para falar. Eu sei que o tempo é um pouco escasso, por isso foi um resumo mais rápido aqui dessas duas fraturas. Vamos começar aqui com a segunda aula, com a aula da lesão do tendão calcâneo. Então, vamos lá. O tendão de Aquiles, o tendão calcâneo, é o maior tendão, o tendão mais forte do corpo. Ele é formado pela junção dos músculos gastrocnêmio e sóleo, e ele é um tendão que ele é inervado pelo nervo tibial, e a vascularização dele, ela ocorre basicamente por meio de artérias oriundas da artéria tibial posterior, são artérias intramusculares proximais e algumas arteríolas intraósseas distais. O tendão de Aquiles ele tem uma particularidade anatômica, que você tem um twist das fibras em torno de 90 graus, que ocorre de 2 a 6 centímetros da inserção do tendão de Aquiles, que faz com que essa região seja uma zona mais avascular
e a região que mais comumente sofre essa ruptura traumática, essa ruptura aguda. Pensando na epidemiologia dessas lesões, as rupturas do Aquiles, elas correspondem por cerca de 20% de todas as rupturas tendíneas que ocorrem no corpo. E ela tem um pico de incidência que normalmente acomete pacientes na quarta década de vida, e ela é mais frequente em homens, depende da literatura, a gente tem de 2 a 12 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. 25% dos casos não são diagnosticados no pronto atendimento no momento inicial, então isso é importante para a gente sempre lembrar. Aqui está um caso clássico, então, de um paciente depois da quarta década, por volta da quarta década de vida. São normalmente os atletas de final de semana que vão jogar um futebol, fazer alguma atividade nos finais de semana e acabam não tendo um preparo físico adequado e sofrem essas lesões. Existem alguns fatores de risco para a ocorrência das lesões do Aquiles, entre eles o uso de anabolizantes de esteroides, pacientes que têm um antecedente de gota, ou pacientes que fazem uso crônico de quinolonas, pacientes que são portadores de artrite reumatoide e os transplantados renais. Esses 3 últimos aqui, eles podem sofrer rupturas agudas espontâneas. E um dado interessante que a gente tem na literatura é que 25% dos pacientes que rompem o Aquiles de forma aguda já apresentavam sintomas prévios, normalmente dor na região insercional, na região da área da zona vascular ali, antes de sofrer a ruptura. O quadro clínico das rupturas agudas, ele basicamente é uma dor súbita na região, uma dor, normalmente o paciente refere com uma dor empedrada, até quando você tem uma prática esportiva, a pessoa acha que tomou uma pancada por trás, tamanha a força da lesão, e logo na sequência você tem uma dificuldade grande para caminhar, e você tem um aumento da dorsiflexão passiva na região que foi acometida pela ruptura. No atendimento inicial no pronto-socorro, a gente consegue visualizar um gap, depois de alguns dias, talvez, depende do grau de edema, você consegue ou não visualizar esse gap na zona de lesão. Então, esse é um sinal importante que a gente não pode deixar de visualizar. E, além disso, a gente tem uma perda da flexão plantar, que é uma flexão plantar de repouso normal que todo mundo apresenta pela ação do gastrocnêmio. Esse sinal aqui da perda de flexão plantar, que a gente vê aqui no membro superior, aqui no quadro superior, ela foi descrita por Mathews, então o sinal de Mathews, essa perda da flexão. A gente pode lançar a mão e deve lançar a mão no exame físico do teste de Thompson, que é o teste que você faz uma compressão da musculatura da panturrilha na região proximal, com o paciente de decúbito ventral com o joelho fletido a 90 graus, e essa flexão ela deve promover um movimento de flexão, essa compressão deve levar a um movimento de flexão do tornozelo, como a gente vê aqui no vídeo. Então, o lado que você tem o mecanismo normal presente, e aqui, no segundo momento, no paciente, a compressão da panturrilha não gera movimento no tendão lesionado. O mecanismo de trauma que causa a lesão do Aquiles normalmente é uma contração excêntrica do músculo, ou seja, você tem uma contração quando você tem, ao mesmo tempo que você realiza uma dorsiflexão, como esse vídeo aqui consegue mostrar bem. Então, no momento que você faz uma dorsiflexão e mantém a contração, você acaba tendo a rotura da lesão, a rotura do tendão, desculpe. Bom, o diagnóstico, ele é eminentemente clínico, tá? O diagnóstico para as lesões agudas do Aquiles, ele deve ser feito através do exame clínico, por meio desses sinais todos que foram descritos e dos testes específicos. A gente pode lançar mão de alguns exames subsidiários, mas a falta dos exames não deve atrasar a realização do diagnóstico. Então, a gente tem como opções para avaliação de imagem, o ultrassom e a ressonância, mas o ultrassom é até um exame mais barato e mais fácil de você ter disponível, mas a gente não precisa dele para fazer o diagnóstico, ele pode ajudar a gente a investigar
em alguns pacientes que têm suspeita associada a uma tendinopatia prévia, e a ressonância é mais difícil ainda, e ela serve mais para pacientes que já tiveram uma ruptura prévia, que tem uma tendinite insercional também, para que a gente consiga avaliar algumas características além da ruptura exclusiva. Bom, uma vez diagnosticado, a gente pode partir para as possibilidades de tratamento. O tratamento clássico, descrito como tratamento conservador, que envolve a colocação de um gesso, primeiro em equino, e depois de 4 semanas, um novo gesso em 90 graus, ela por mais umas 2 a 4 semanas, para depois o paciente voltar às atividades, ele é um tratamento que tem uma maior taxa de rerotura comparado ao tratamento cirúrgico. E é um tratamento que cada vez menos a gente indica por conta disso. E porque a gente conseguiu agora, com o tratamento conservador, entrar uma nova opção, que é o tratamento conservador, porém funcional. O que significa isso? Você mantém a mobilização que mantenha o paciente com o uso de uma órtese numa posição do pé, que ela é controlada, porém você começa a dar carga e progredir na reabilitação desse paciente. Esse novo processo de tratamento conservador funcional, ele acaba gerando melhores resultados que são comparáveis até a alguns resultados dos tratamentos cirúrgicos. O que a gente tem hoje de mais moderno são essas botas imobilizadoras turopodálicas, que têm um controle da posição do tornozelo. Então você começa com um equino total, 2 semanas com carga, depois passa para um equino de cerca de 5 a 10 graus por mais 2 semanas, e depois a gente coloca por mais 2 semanas uma carga com o paciente em neutro, com uma dorsiflexão, e depois de uma semana com a carga em neutro, e mais uma semana com uma carga mantendo em neutro, mas com uma dorsiflexão controlada de até 10 graus. Esse sistema da VacuPed aqui, ele é o que a gente tem de mais moderno, e que promove um tratamento funcional conservador com resultados melhores do que o tratamento clássico com o uso de gesso. A gente tem o tratamento cirúrgico convencional, com a sutura do tipo Krakow, que a gente acaba suturando as bordas da lesão de forma aguda, com uma via de acesso que pode ser uma via medial, ou para tendinha medial, como está no caso aqui da foto, que você acaba acessando a lesão e fazendo a sutura dela. Existem técnicas percutâneas, entre as mais conhecidas, a sutura tipo Magritte, que você faz só como um modelo que você faz uma sutura como se você estivesse pescando os cotos proximal e distal. E a técnica hoje que está sendo muito utilizada e muito difundida, que é a técnica minimamente invasiva, que basicamente com um acesso pequeno proximal. Essa daqui é uma técnica descrita por Dresden, descrita num estudo com o aparelho de Dresden, e que você tem um acesso proximal, você chega até o coto distal, passa os fios de sutura de forma percutânea, e ao puxar esse aparelho aqui, você puxa os fios para proximal e acaba suturando a lesão todo por meio desse acesso proximal. Aqui, então, uma foto já do intraoperatório com o aparelho e a sutura já passadas, prontas para você fazer a sutura final. Essa é uma técnica que combina, na verdade, seria um misto entre o tratamento cirúrgico convencional e o tratamento conservador, porque você consegue dar uma carga precoce para esse paciente, carga imediata, com uma bota que também controle a posição de equino do tornozelo. Como complicações das lesões do Aquiles, nós temos principalmente a deiscência de sutura e infecção, e isso está mais relacionado à técnica aberta, em pacientes que têm alguma comorbidade, ou seja, as mesmas comorbidades que a gente viu para as fraturas do calcâneo, tabagistas, pacientes diabéticos mal controlados, ou pacientes com tabagismo pesado. Nós temos também a infecção, como é um tecido que acaba sendo uma pele mais fina e mais suscetível, uma pele que acaba sofrendo um pouco mais, e a lesão do nervo sural também é descrita principalmente nas técnicas percutâneas, por exemplo, a sutura do tipo Magritte, em que você acaba não tendo um controle de onde a sua agulha sai, e ela é um pouco mais suscetível a esse tipo de lesão, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre esses 2 temas. Eu agradeço mais uma vez a comissão pela organização, pelo convite,
e parabenizo a todos aí pela realização do evento. Muito obrigado. Fasciite plantar. Bom, pessoal, o quadro clínico típico da fasciite plantar, então, é o paciente do sexo feminino, peso, sedentária, que tem uma dor intensa na primeira pisada do dia. E ela fala, né, dói muito quando eu saio da cama, parece que eu tô mancando, aí esquenta, e daí melhora, daí eu fico melhor. Mas toda vez que eu sento e eu volto a andar de novo, eu sinto que dói no mesmo lugar. E quando você vai examinar o paciente diz que dói nessa região aqui, na região central do calcâneo, um pouquinho mais medial, que coincide com o ponto de origem da fáscia plantar, que é essa estrutura fibrosa que começa na tuberosidade do calcâneo e vai em direção à fáscia digital dos dedos, né? O problema é que o paciente chega com essa história clínica e a gente sabe que isso vai ser sempre fascite, tudo é fascite. Então é importante nós estarmos atentos para os diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, quando aparece aqui, ó, fratura por estresse, né, um tipo de diagnóstico diferencial, nós estamos vendo aqui da base do quinto, do fibular, da fíbula, do malhar lateral, do calcâneo. Colisão tarsal, o paciente você vai examinar, tem um pé rígido, e você vê que ele tem uma colisão tarsal, calcâneo, navicular. Ou talocalcaniana, você vê que uma subtalar média normal, uma subtalar média inclinada. O indivíduo ele tem uma dor lá na origem da face plantar, mas você olha que ele tem também um aumento, um volume em 2 dedos abaixo, 2 dedos à frente do maléolo medial, que é onde é a tuba navicular, então ele tem um navicular acessório. O indivíduo, você vai examinar, ele tem uma dor, na verdade, que ele que passa por baixo do calcâneo, e daí você consegue ver uma tendinopatia do fibular longo, que você vê nessa imagem de ressonância, às vezes associado a esse osso acessório. O indivíduo ele teve isso depois de uma corrida, e quando você vai observar, ele tem um edema do ventre muscular, né? Então, um edema de distensão muscular do abdutor do hálux. Então, o indivíduo, às vezes, ele tem uma dor que surgiu espontaneamente, você vai ver que há uma trombose das veias plantares. O indivíduo ele tem uma dor posterior, né, na inserção do tendão de Aquiles, então tem uma tendinopatia insercional do tendão calcâneo. Ele pode ter uma tendinopatia não insercional, tendinosa no calcâneo, que veja que tem um alargamento do tendão calcâneo não insercional. Ele pode ter uma síndrome compressiva do nervo tibial, então veja esse cisto sinovial aqui acometendo, né, então todo acompanhando o feixe neurovascular. Veja, o importante é entender que a fascite plantar pode ser só repercussão de um problema e nós temos que buscar ativamente patologias associadas. Se nós não resolvermos a patologia associada, a fascite plantar ela pode perpetuar. Lógico que, geralmente, a fascite plantar, do ponto de vista epidemiológico, quase sempre é fascite plantar. Mas é importante nós buscarmos ativamente esses diagnósticos diferenciais para que nós possamos resolver os problemas que não são só a fascite plantar, cujo tratamento nós vamos explorar mais nessa aula. E como é que nós fazemos o diagnóstico, né? O paciente, geralmente, na verdade, ele chega com raio-x e fala, doutor, eu estou com esporão, né? E, pessoal, essas radiografias são todas de pacientes que não têm nenhum sintoma na fáscia plantar. Então, veja que todos os pacientes aqui, olha o tamanho dessa calcificação, na verdade, da fáscia plantar, né? E todos eles assintomáticos. Esse paciente tinha um sintoma que era uma entesopatia insercional, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o esporão não dói. Se o esporão doesse, o tratamento seria você ressecar o esporão. E, na verdade, o que dói é a fáscia plantar inflamada. É importante nós sermos bem diligentes nessa explicação para o paciente, para que ele não crie, né, expectativas irrealistas do que é a doença. Então, explicar claramente que o que dói é a fáscia plantar, que essa estrutura rígida. Os pacientes têm dificuldade de entender, mas você explica, você come carne, você sabe quando você está preparando a carne para o churrasco, você tira aquela parte branca, a gente chama, que é aquela coisa que se a gente deixar na carne fica fibrosa, fica mastigando, é difícil de mastigar. Pois bem, aqui a gente chama de nervo, aquilo não é nervo, aquilo é fáscia, aquilo é tendão, e é essa estrutura rígida que envolve o músculo, que é o que dói quando você pisa no seu pé. Então, dá uma explicação simples, você vai gastar 10, 15 segundos a mais na consulta, mas desmistifica, para de falar que é esporão, não é o esporão.
Mas é isso, né? O que dói é essa estrutura, geralmente é no meio um pouquinho mais medial, que coincide com a origem da fáscia plantar. Você consegue tensionar essa estrutura quando você faz uma dorsiflexão forçada, veja que a fáscia plantar fica mais tensa quando você estende a metatarsofalangiana. E essa dor, às vezes, se estende também para a fáscia do abdutor do hálux, né, nessa região. Então, às vezes, é aqui, e o paciente fala que dói um pouco nessa região. Às vezes, dói ao meio do pé, mas aonde mais dói costuma ser o retropé mesmo. Existe espaço para você pedir uma ressonância? Existe, ela não é necessária na maior parte das vezes, ela é mais importante, na verdade, para fazer o diagnóstico diferencial, e o que a ressonância mostra é isso, né? Então, você tem um aumento, um alargamento da fáscia plantar, uma perda do baixo sinal, começa a ter um alto sinal, então o que era pretinho fica branquinho, e você pode até ter rupturas parciais ou totais, e algumas vezes tem até edema ósseo, você pode ter edema da inserção dela no osso do calcânio. Então isso aqui é uma fáscia plantar normal, aqui ela está inflamada, veja que tem líquido ao redor dela, aqui é uma fibromatose plantar, tem um nódulo, e aqui é uma rotura da fáscia plantar, né? Aqui uma paciente com rotura da fáscia plantar, que geralmente é uma dor aguda, e com um hematoma nessa região embaixo aí da planta do pé. Qual o tratamento para fascite plantar, pessoal? Então, o arsenal de tratamento é vasto. Então, você pode falar, dói quando anda, então não ande. Né? Dói, então massageia, massagem ajuda. Toma aqui o anti-inflamatório, vou passar uma receita para a senhora. Vamos usar órteses noturnas, né? Aquele negócio que amarra o pé, porque daí você dorme, está alongando a parte de trás, e daí você vai ter diminuição da tensão quando você dá a primeira pisada do pé no chão. Usa calcanheira, né, porque tem uma dor nessa região, tem uma sensibilidade, a calcanheira é confortável, gostosinha, tem um saltinho, né, embora você ponha a calcanheira, é silicone, né, então daí o que acontece é que o pé afunda, então não tem salto praticamente nenhum. Vamos usar uma palmilha, né, para corrigir a posição do pé, que às vezes não é muito apropriado. Vamos infiltrar a fáscia plantar, uma maneira de aliviar a dor, sai da hora, faz um procedimento, sai da hora, com alívio da dor, coloca um gesso, um tratamento bem antiquado, esse a gente não usa mais, fazer fisioterapia, manda para fisioterapia, ó. Eu não vou explicar para a senhora, mas manda para fisioterapia, acupuntura, onda de choque, aliás, onda de choque é um bom tratamento para fascite plantar refratária, né? Ou vamos operar, vamos liberar a fáscia plantar, fazer uma fasciotomia, ou vamos alongar o tendão de Aquiles, né? Tem alguns trabalhos mostrando que você alonga a cadeia posterior, especialmente faz um alongamento alto do tendão de Aquiles, Baruch, que é chamado, né, que é um alongamento do ventre muscular do gastrocnêmio medial atrás do joelho na clava poplíteo, isso também é aliviador. E daí você tem todo esse monte de arsenal, né, você pode fazer tudo isso para o paciente, né, e daí você tem trabalhos, né, literatura, na RBO, né, no JAWS, mostrando exercícios de alongamento para ajudar a tratar a fascite plantar. Qual que é o problema, pessoal? O problema da fascite plantar é que o paciente trata, ele volta. Daí você trata de novo, ele volta de novo. Dá a impressão que você está sempre enxugando gelo, o paciente não melhora. Doutor, eu fiz um pouco do seu tratamento e aí voltou tudo de novo. Será que tem um jeito de a gente tratar isso, não recidivar, né? Quer dizer, como é que a gente faz para o paciente ficar bom de uma vez esse assunto, resolver o assunto? Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que entender a fascite plantar como uma manifestação da síndrome do encurtamento da cadeia posterior. Então, nós sabemos que existem cadeias musculares no corpo. Então, tem a cadeia anterior, que são os músculos da parte da frente do corpo, então os abdominais, ilio-psoas, extensores de joelho, dorsiflexores do tornozelo, extensores dos dedos. Existem os músculos da cadeia posterior, todos os músculos paravertebrais, glúteos, isquiotibiais, tríceps dural, intrínsecos do pé. Então, o que existe, na verdade, é que a fascite plantar é uma das manifestações possíveis quando o indivíduo tem um encurtamento da cadeia posterior, né? Só que não é só um encurtamento da cadeia posterior, na verdade ele tem um encurtamento relativo da cadeia posterior e uma fraqueza relativa da cadeia anterior. Então, na verdade, às vezes vem uma pessoa no seu consultório e fala, doutor, mas você faz um exercício que eu faço, é uma ginasta olímpica, e ela encosta a cabeça na coxa, só que o que ela tem é um encurtamento da cadeia posterior para as atividades que ela vai fazer, porque ela tem uma fraqueza da cadeia anterior para as atividades que ela vai fazer. E isso é muito comum na contemporaneidade, né? A gente passa muito tempo na frente do computador, estamos todos agora na frente do computador, né, vendo essa aula, a gente come muito, é uma vida sedentária, né, engorda, e existe um simulacro disso quando a gente dorme, veja como fica tudo encurtadinho, a gente flete o joelho, flete o tornozelo.
E quando nós ficamos em pé, nós esticamos tudo de uma vez só, e a hora que nós esticamos tudo de uma vez só, é aí que em algum lugar nós podemos ter dor. Podemos ter dor de lombalgia, podemos ter dor de bursite trocantérica, de femoropatelar, pata de ganso, Aquiles, metatarsalgia, mas nós podemos ter dor também na fasciite, na face plantar, e o nome dessa dor na face plantar é fasciite plantar. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é tentar encontrar, né, um equilíbrio para esse encurtamento, né? Então, nós temos que, na verdade, fazer o possível para que nós possamos equilibrar o encurtamento da cadeia posterior com o alongamento da cadeia posterior, equilibrar a fraqueza da cadeia anterior com a força da cadeia anterior, ou seja, nós temos que corrigir desequilíbrios para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver esse assunto, o paciente não precisar mais nos procurar. E é por isso que quando nós fazemos esse tipo de exercício, esse exercício que você está vendo na tela é um exercício passivo. Então, ele é um exercício que ele não contribui para a resolução do problema, porque ele acessa um dos aspectos do problema e não todos os aspectos. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é sermos mais, enfatizar mais exercícios de fortalecimento da cadeia anterior também, porque é ele que no longo prazo vai equilibrar. Ah, doutor, eu faço isso aqui, ó, e melhora, né? Melhora provisoriamente a dor na minha fasciite plantar. Mas esse exercício primeiro aqui, vocês estão vendo, né, que puxar com uma toalha o pé, ele é um bom fortalecimento de bíceps, né? Mas ele não está fortalecendo a cadeia anterior do membro inferior. Então, é isso que nós temos que focar no nosso tratamento, que é explicar para o paciente que nós temos que fazer um alongamento ativo. Então, como é que é o alongamento ativo? O paciente está lá repousando, descansando, daí você pede para ele contrair o quadríceps femoral. Basicamente, você pede para ele esticar o joelho. Ô, senhor José, vai lá e estica o joelho. Quando o senhor estica o joelho, olha lá, ó, o seu calcanhar vai desprender da maca. Então, ele estava aqui, contraiu o quadríceps, a patela vai travar e o calcanhar vai desprender da maca. Agora, sem dobrar o joelho, sem abaixar o calcanhar, leva a ponta do pé em direção à cabeça. Então, você faz esse movimento aqui, ó. Que ele está fazendo uma dorsiflexão do tornozelo, ele está ativando a musculatura do compartimento anterior da perna. Então, veja que ele já ativou o compartimento anterior da coxa, ativou o compartimento anterior da perna, e você vai pedir para ele inclinar o corpo à frente. Isso está ativando aí o quê? Abdominal e ilho-psoas. E quando ele faz isso, sem dobrar o joelho, sem baixar o calcanhar, você vai esticar a musculatura da parte de trás, ele vai sentir especialmente esticar a batata da perna, a panturrilha. Então, este é um alongamento da cadeia posterior, mas é um alongamento ativo, em que os músculos anteriores estão sendo ativados. Ele vai manter essa posição durante 10 segundos e vai descansar. Ele vai repetir. Contrai quadríceps, esticando o joelho, desprendendo o calcanhar. Contrai dorsiflexores, trazendo o pé em direção à cabeça. Sente esticar a batata da perna. Inclina o corpo para frente, ativando ilho-psoas e abdominais, sentindo esticar ainda mais a parte de trás. Mantém 10 segundos, relaxa de novo. E repita isso. Estica o joelho, puxa o pé, sente esticar a batata da perna, inclina para frente, relaxa. E faz isso 10 repetições de 10 segundos, 3 vezes por dia. E isso, pessoal, vai fazer com que gradativamente o paciente vai fortalecendo o músculo que é fraco, a cadeia que é fraca, alongando os músculos que são encurtados, e daí ele vai progressivamente tendo solução para o seu desequilíbrio, resolvendo esse problema. Então, esse aqui é o que nós indicamos para o paciente, e além disso, nós indicamos um calçado para proteger. O calçado tem duas características, a primeira delas é o salto. Então, o que nós temos que fazer é colocar um saltinho, porque o saltinho, ele relaxa a musculatura da batata da perna e, portanto, diminui a tendência de você esticar muito quando você baixa o pé no chão, que é quando você usa a rasteirinha. Pera aí, Rafael, não estou entendendo. Você está falando que ele tem que equilibrar o encurtamento da cadeia posterior, mas daí quando ele for andar, ele vai andar com um saltinho. É exatamente isso, pessoal. O que você quer é que na hora que ele anda, ele não sobrecarregue a cadeia posterior mais do que ele vai sobrecarregar. Quer que ele chegue no limite de estiramento que vai provocar a dor. Por isso que no dia a dia usa-se um salto. E nas 3 vezes por dia você faz 10 repetições de 10 segundos de alongamento ativo. Então daí o que você faz? Você está treinando o músculo dele para um lado, mas na hora que ele vai para o breu, que ele vai pegar no batente, você vai posicionar o posicionamento mecânico da maneira mais relaxada possível para ele não sentir
dor nessa parte de trás do pé. E o calçado, para entender o calçado, nós temos que entender como é que nós andamos. Quando nós andamos, nós começamos encostando o calcanhar no chão, daí apoiamos o pé inteiro, daí como se fosse um pêndulo invertido, a tíbia transada pelo domus do talos, daí nós vamos desprender calcanhar, depois desprender os dedos e o hálux, né? E se a gente olhar, né, quando nós desprendemos o calcanhar, o que acontece é que tem uma dorsiflexão da metatarsofalangiana. E lembra que a face plantar, a origem dela é a tuberosidade do calcâneo, a inserção dela é a fáscia digital dos dedos. Então, quando você traciona os dedos para cima, quando você dorsiflete a metatarsofalangiana, você está tracionando a face plantar. E quando você traciona a face plantar, você, na verdade, vai colocar tensão de estar doendo. Tem um outro efeito também, na verdade, que quando você traciona a face plantar, o calcâneo entra para debaixo do talos, e daí você aumenta o arco do pé. A gente vai ver isso na próxima aula, que é a aula de tendão de pé plano. Mas o que eu quero dizer para a face plantar é que se você bloqueia este movimento, você vai diminuir a tensão sobre a face. Então, se eu evitar, como é que eu evito esse movimento? Eu tenho que evitar o uso de calçados cujo solado seja muito fino. Preferir calçados cujo solado tem uma espessura, uma estrutura, porque essa estrutura vai impedir o movimento que vai levar à sobrecarga. É por isso que calçados que são muito flexíveis, eles não protegem. Calçados que têm uma estrutura, calçados que não dobram, protegem mais. Olha lá, ó. Calçados firmes protegem mais, calçados mais moles protegem menos. Nós temos que preferir esses e evitar esses. Os calçados proprioceptivos, né, que são calçados muito moles, eles geralmente perpetuam o quadro de fascite plantar. Esse tipo de calçado, as meninas sabem disso, são muito confortáveis. Eles têm um saltinho, não dobram, são excelentes. Aí, ó, Papete das Aleias, são excelentes calçados para não sentir dor no pé. Esse tipo de calçado Anabela, plataforminha baixinha. E esses calçados aqui são excelentes para os nossos negócios. O paciente usa a rasteirinha, vai andar, tem dor no pé e procura um ortopedista. Então, esse tipo de calçado está associado com a perpetuação do problema e esses calçados são ruins e esses calçados mais finos protegem mais. Então, a fascite plantar é um diagnóstico eminentemente clínico, é um paciente depois dos 40 anos, sedentária, com sobrepeso, geralmente mulher, dor na primeira pisada, ou depois de um tempo de não utilização do pé, quando ela volta a andar. Como é que se trata? O tratamento, basicamente, ele é conservador, com o uso de calçados com saltinho, solado firme, e o alongamento ativo da cadeia posterior, em que você vai corrigir o desequilíbrio, de você fortalecer a cadeia anterior, que é fraca, e alongar a cadeia posterior, que é importante. Certo, pessoal? Falamos então de fascite plantar. Vamos agora falar sobre o pé plano na criança. E daí nós terminamos aí a nossa jornada desse sábado. Então, o pé plano infantil, né? O pé plano, pessoal, é o rebaixamento do arco do pé. E o pé cavo é o aumento do arco do pé. Eles têm coisas semelhantes, então a ideia aqui é, na verdade, estruturar a ideia de vocês entenderem exatamente o que é uma coisa e outra. O pé plano costuma vir associado a um valgo do retropé. O retropé calcâneo se posiciona com o afastamento da linha média. E o pé cavo, geralmente, bem associado com uma aproximação do calcâneo da linha média. Por isso nós chamamos de pé plano valgo e pé cavo varo. O fato é que esse desalinhamento faz com que haja uma tensão nessas áreas que são de concavidade, de convexidade, quer dizer, no lado interno do pé, no lado lateral externo do pé cavo, e uma área de compressão. Então, no pé plano, você comprime estruturas laterais, no pé cavo, você comprime estruturas mediais. Então, qualquer um desses pés, eles podem provocar problemas, né? E o importante é tentar, mas qual que é o normal? Não tem o normal, pessoal. Qual desses pés vocês acham que é o normal? É difícil dizer isso, né? Na verdade, nós vemos os pés e nós associamos esse pé com um espectro de pé plano ou um espectro de pé cavo. E daí nós vamos buscar as manifestações associadas quando eles estão mais próximos de um ou outro desses espectros. O pé plano, então, é o arco longitudinal baixo ou ausente, que se caracteriza pela subtalar em valgo, o calcâneo evertido e uma inversão de todo o pé. Todo o pé ele roda para o lado de fora. O importante no pé plano é vocês diferenciarem se ele é flexível ou rígido e se ele é sintomático ou assintomático. E aí, pessoal, entre sintomático e assintomático, né, a criança vem no consultório porque o pai traz, porque acha que tem um problema e ele lembra que ele usava botinha e palmilha, né?
tem uma frase de um espanhol, um professor de cirurgia do pé espanhol, que fala assim: una molestia que não molesta não é moléstia, pelo que puede molestar. Então, uma doença que não dói, não é doença, mas pode doer um dia. Então, a orientação básica para casos assintomáticos, salvo raros casos, lógico, um tumor assintomático você tem que tirar, né? Porque ele vai dar metástase, ele vai comprimir, ele vai ter uma cirurgia mais mórbida se não tirar. Mas a maior parte das vezes, né, bom senso em ortopedia é você não mexer no que não incomoda, ou não incomoda muito. Então, o que é assintomático, deixa a natureza agir, que geralmente o corpo encontra uma adaptação. Mas o importante é buscar ativamente se o pé é flexível ou não. Então, o teste clássico para saber se o pé é flexível é o teste da ponta dos pés, né, que você vê se tem uma varização, se o calcânio variza quando você fica na ponta do pé. E essa varização indica que a subtalar funciona bem, que o tibial posterior funciona bem, que o Aquiles funciona bem, que a fáscia plantar funciona bem. E apesar de, geralmente, isso ser visto por trás, a minha sugestão é que vocês olhem pelo lado. Porque quando vocês olham pelo lado, vocês veem claramente um pé flexível com a formação do arco medial. Então veja que essa criança, quando você fica na ponta do pé, forma o arco. Então esse pé é um pé flexível. E aonde é essa flexibilidade? Essa flexibilidade acontece no complexo subtalar. São os ossos do tarso. São 4 ossos, o talos, o calcâneo, navicular e cuboide, que determinam 3 articulações, talo navicular, talo calcaniana e calcâneo cuboídea, e os pés eles funcionam de maneira harmoniosa. Então, existe o navicular, recebe esse nome, porque ele parece um naviozinho, ele navega lateralmente, navega medialmente em relação à cabeça do talos, indo para medial e para lateral, e daí ele leva todo o pé com ele. Então, ele leva todo o antepé em adução, quando ele variza, quando ele aduz, quando navega medialmente na cabeça do talos, ele traz o calcâneo em inversão, quando ele navega medialmente na cabeça do talos, e inversamente, quando ele vai para a lateral, ele abduz e valgiza o calcâneo. Isso você consegue observar quando o paciente está andando. Quando ele toca o calcanhar, geralmente o retropé ele é mais invertido. Quando você desprende o calcanhar, geralmente o retropé ele é mais invertido. E esse movimento acontece, então, no complexo subtalar. O complexo subtalar tem controladores, né, dinâmicos, ativos, que são a musculatura inversora e a eversora. Então, os tendões tibiais, eles invertem o pé, eles puxam o pé para dentro, e os tendões fibulares evertem o pé, eles puxam o pé para fora. Então, eles são os controladores dinâmicos do complexo subtalar. Existe um controlador passivo do complexo subtalar, que é a fáscia plantar. Então, o que acontece é que quando você traciona a fáscia plantar, isso acontece quando você tem a dorsiflexão da metatarsofalangiana, ela puxa o calcâneo, já vimos isso, né, puxa através da fáscia plantar, mas o elemento mais importante é que o calcâneo, ele inverte, ele variza, ele excursiona medialmente para debaixo do talos, e isso é importante quando nós vamos tratar nossos pacientes. Então, o pé plano, na verdade, nada mais é do que o navicular que vai para a lateral, né, geralmente o tibial posterior pode estar insuficiente, tem uma abdução do antepé, o calcâneo ele valgiza, o calcâneo ele everte, ele vai para a lateral, veja que ele sai do alinhamento normal, ele vai para 5 graus de valgo, ele passa para 15 graus de valgo, e muitas vezes o calcâneo também ele roda para fora, e o talos, que não é mais apoiado pelo calcâneo, ele mergulha. E a hora que o talos mergulha, você tem o quebra do meare. Então, o talos que estava nessa posição, ele faz este movimento, porque o calcâneo não está mais embaixo dele, não consegue mais sustentar a cabeça do talos. Muitos pacientes que têm pé plano, eles têm hiperfrouxidão ligamentar, têm hiperflexibilidade das suas articulações. Ou eles têm encurtamento da cadeia posterior, encurtamento do tríceps sural. Então, eles são hipermóveis, né? Então, mexem muito o cotovelo, os dedos, as mãos, mas o tríceps sural ele é encurtado. E tem uma associação muito grande, né, de pé plano com os pais, né? Então, os pais trazem, o pé do meu filho é chato. Daí você vai ver o pé do pai e da mãe, é um pé parecido, né? O fruto não cai longe da árvore, né, pessoal? Então, tem apesar de não ser 100%, é uma penetrância incompleta, mas tem uma transmissão genética dessas características.
E a história natural do pé plano, geralmente, é que ele resolve ao longo da vida. Então ele começa bem chatinho, né, bem plano, e isso vai melhorando, o arco vai formando conforme a criança vai se desenvolvendo e vai crescendo. Bastante trabalho falando sobre isso. Então, se tem bastante trabalho mostrando que o pé vai melhorando conforme a criança cresce, qual é o tratamento disso, pessoal? O tratamento, basicamente, é não mexer muito, né? Mas vamos chegar a isso daqui a pouquinho. Né? Mas essas são as características, então, do pé plano. Agora, é importante você fazer diagnósticos diferenciais. Eu falei da fascite de vários, mas o pé plano também tem seus diagnósticos diferenciais que nós temos que estar atentos. Então, a barra óssea com a lesão tarsal é um deles. Né? Então, barra óssea, duas mais comuns são o calcâneo navicular. Isso aqui é um raio-x normal, tá vendo? Calcâneo, processo superior, não encosta no navicular. Olha aqui uma barra óssea mesmo, né? Muito típica. Aqui uma barra talo-calcaniana, que não é tão frequente, mas geralmente está subtalar média. Olha aqui um axial de calcânio, subtalar posterior, a subtalar média, e veja que aqui, esses aqui são os normais, esses são os alterados. Né? Então, isso aqui é uma barra óssea subtalar média. Né? A tomografia pode ajudar a fazer esses diagnósticos diferenciais. Né? O tratamento para barra óssea, basicamente, é retirar a barra, né, pessoal? Então, tem uma barra, você vai lá e tira, deixa esse espaço livre. Tem a barra, vai lá e tira, deixa esse espaço livre. Outro diagnóstico diferencial no pé plano, só que esse aqui é o pé plano rígido, né, pessoal? Pé plano rígido, barra óssea. Agora nós vamos falar dos flexíveis, o navicular acessório. Então, o navicular acessório é uma hipertrofia da tuberosidade navicular, onde se insere o tibial posterior, ou a existência de um navicular acessório, que é um osso acessório nessa região. Esse volume, pessoal, esse volume que você consegue enxergar nessa imagem aqui, né? Esse volume grande pode ser doloroso, pode ser sintomático, pode levar a uma entesopatia do tibial posterior e pode precisar de um tratamento que é, na verdade, o tratamento desse mega escafóide. Você tem que aplainar, tirar tudo isso aqui, tem que tirar o osso acessório, retencionar o tibial posterior. Existem pés convexos. Esses pés são mais fáceis de serem diagnosticados, o pé talo vertical, um pé típico desse, né? Veja que tem uma abdução grande, tem uma convexidade, o tratamento disso é cirúrgico, né? Mas os pés infantis você tem que ter na cabeça, pessoal. O pé calcâneo valgo, que é o mais comum, o pé talo vertical, o pé torto congênito, se tiver uma aula ontem, o pé talo vertical, né? Que são os pés teratológicos, né? Então, esses pés tem que ter na cabeça as deformidades. O pé torto não é um diferencial do pé plano valgo na criança, mas tem que ter uma ideia de pé infantil para a prova de vocês também. Outras causas de dores nos pés, aí mais consultório, são as osteocondrites. A severa, que é disparado a mais comum, que é a osteocondrite da física do calcâneo, né? E a Kohler, né? Que é essa, olha o navicular normal, né? E olha aqui o navicular em necrose, né? Isso aqui depois vai melhorar, vai ficar normal. A necrose avascular do navicular é chamada de osteocondrite de Kohler. Mas voltando então ao pé plano flexível, né? O tratamento, né? Os tratamentos possíveis: botinha ortopédica, palmilhas de vários tipos, palmilhas com elevação do arco medial, palmilha de cunha varizante no retropé, palmilha de cunha pronadora no antepé, que é uma cunha lateral, exercícios de mobilização da musculatura intrínseca do pé, exercícios de core. Pessoal, voltando ao que nós falamos ontem, né? Como é que essa criança vai ficar? A maior chance dela é ter um pé normal, uma vida normal, esse pé vai voltar ao normal. Tem um trabalho, que é muito interessante, que ele comparava, o trabalho escandinavo, ele comparava os pés planos de crianças, em 500 crianças, e dividiu essas 500 crianças em 3 grupos. Um grupo que tratou com botinha e palmilha, um grupo que tratou com fisioterapia e um grupo que não tratou. Depois de 5 anos, observou-se a taxa de melhora do pé plano nesses 3 grupos. Qual foi o resultado desse trabalho? Que a taxa de melhora nos pés planos nesses 3 grupos é a mesma, mostrando que a intervenção não muda a história natural do pé plano. Então, pessoal, tratar um pé porque ele é deformado, mas ele é assintomático, não vale a pena. Veja essa criança que tinha um pé plano assintomático, usou uma palmilha super elevada, o que aconteceu? Faz bolha no pé. A palmilha compete com o pé pelo espaço dentro do calçado. Pessoal, na minha geração, né, eu tenho 45 anos, vou fazer 46 esse ano, todo mundo usava botinha e palmilha. Quantas crianças que vocês veem hoje em dia usando botinha e palmilha? Vocês não veem. Por que vocês não veem esses crianças usando botinha e palmilha? Porque não funciona. Não faz diferença. Então, contar essas coisas para os pais das crianças deixa eles que eles não estão deixando de fazer nada para os filhos deles, eles entendem que não tem que
mexer. Vamos fazer alguma coisa, não tem que mexer nada, desmedicaliza a vida da criança, deixa ela ter a vida normal. Quando ela voltar daqui a 2 anos, para ver se melhorou um pouquinho, mas não precisa pedir raio-x, não precisa pedir fisioterapia, não precisa pedir baunilha, botinha, deixa a vida seguir. É óbvio que tem uma porcentagem de crianças que tem dores nos pés. E não é barra, se for dor no pé por causa de barra óssea, opera barra óssea, se for dor no pé por causa do tendão tibial posterior, navicular acessório, lumbalgia navicular aumentada, mega escafoide, opera essas condições, mas são poucos casos. Agora, a maior parte das crianças melhora também conservador. As que não melhoram, falam assim, nossa, doutor, meu filho tem dor para andar, tem dor para jogar bola, o pé dele não funciona, o pé dele é muito plano. Nesses casos, existe tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, antigamente, era muito mais partes moles, só que só o tratamento de partes moles não funciona. Então, você tem que... O que é o tratamento de partes moles? É você retencionar a tibial posterior, encurtar o mola, você reconstruir, às vezes, o ligamento tibio-spring. Mas as osteotomias, elas são muito importantes. A osteotomia de Coulson-Janis, o que ela faz, né, isso aqui é um pé normal, está com o eixo normal, isso aqui é um pé plano. O que você precisa fazer é levar o calcâneo para o eixo normal. Como é que nós fazemos isso? Alinhando, transladando o calcâneo para medial. Então, uma osteotomia reta no calcâneo e translada para medial. Osteotomia de Coulson-Janis, osteotomia de translação medial do calcâneo. Existe uma outra osteotomia, que é a osteotomia de Evans-Mosca. Foi descrita por Evans, o Mosca, ele esmiuçou a técnica, deixou bem clara a técnica, e o Hintermann fez uma pequena modificação, por causa de algumas complicações intrínsecas que davam. Isso é muito específico para vocês, mas o que ela faz? Qual o princípio dela? Você faz uma osteotomia de inserção de cunha trapezoidal na frente da subtalar posterior e atrás da calcâneo cuboide. Quando você faz isso, você está alongando a coluna lateral. Quando você faz isso, quando você alonga a coluna lateral, você leva o antepé. São dois fenômenos que acontecem. Você leva o antepé para medial, né? Imagina, eu alongo aqui, pessoal. Então, o calcâneo vai empurrar o antepé para medial, portanto, o navicular vai navegar mais medialmente na cabeça do talos, mas você vai pegar a parte de trás do calcâneo e vai excursionar ela para medial, ou seja, você vai inverter o calcâneo. Então, as duas coisas acontecem quando você faz a osteotomia de alongamento da coluna lateral. E veja que o calcâneo, como ele vai entrar para debaixo do talos, ele vai sustentar a cabeça do talos, você vai corrigir a quebra do meare. Então, o calcâneo, o meare vai ficar mais reto, e você vai corrigir o pitch do calcâneo, você vai corrigir o meare também. Tá certo? Então, você coloca um enxerto, uma cunha óssea aí, nessa região, para corrigir essas duas coisas. Toda a mecânica do pé é corrigida, você aduz o antepé, o navicular vai cobrir melhor a cabeça do talos. Evans e Mosca. Então, isso aqui é um exemplo, né? O paciente tem um pé plano, você faz a cirurgia. Essa aqui é a via medial, para retencionar o tibial posterior. E tem a via lateral pequena, que serve para inserir a cunha óssea aqui. Veja que o navicular agora cobre melhor a cabeça do talos. O kite, que era aberto, o kite fechou. Né? Veja que associou-se aí o Coulson-Janis, né, translação. Então, o que era valgo agora está mais bem alinhado ao Coulson-Janis aqui é a fixação do enxerto. E isso aqui é o que foi feito. Veja que o pitch do calcâneo ele aumenta, o meare ele reduz, o ângulo entre o talos e o primeiro meta reduz. Veja o Coulson-Janis aqui, feito, fixado com 2 parafusos, e a inserção no enxerto do calcâneo, fixado aí na parte anterior do calcâneo. E é isso, é muito raro, na verdade, você precisar operar um pé plano flexível, é muito incomum. Certo? Então, mensagens para casa, o pé plano é uma deformidade, não é uma deformidade, é uma característica frequente em crianças, isso tende a melhorar com o desenvolvimento, pode vir associado a encurtamento de cadeia posterior e também a hiperfrouxidão ligamentar. Os tratamentos com botinha, palmilha ou fisioterapia praticamente não são feitos hoje, o tratamento é mais observacional. Se tiver sintomas, tem que descartar lesões associadas, né, descartar barra óssea, descartar mega escafoide, e se o paciente não melhorar com o tratamento conservador, daí tem indicação de cirurgia, que são essas osteotomias e partes moles para vocês, tá bom? Então, basicamente, é isso, pessoal, que nós tínhamos para falar para vocês. Então, pessoal, com isso, na verdade, eu queria encerrar o
o curso, a jornada dos residentes para esse TEOT. Desejo a vocês muita sorte, muito sucesso, estudem, está chegando, é um momento difícil, todos nós passamos por isso, temos certeza que vocês vão passar por isso também, vocês vão ser bem-sucedidos. Quero, então, agradecer em nome do Fogaça e do Ikemoto e do Piedade, que é o próximo presidente também, e toda a sete que fez essa jornada. Então, agradecer aí o Navarro, o Durigan, o Alfredinho, o Porpes, ao Zabel, ao Luiz Henrique. Espero que vocês tenham aproveitado, as aulas vão estar disponíveis online, e eu quero agradecer a Axê. Pessoal, essas coisas não acontecem sem patrocínio. Tudo precisa de alguém para nos ajudar, e a Axê tem sido essencial nos últimos anos, tem sempre contribuído com a nossa jornada. Obrigado, Axê, mais uma vez, pela confiança nesse Bot Regional São Paulo, e com isso, então, nós vamos encerrar aqui a nossa reunião. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, e boa sorte para vocês no TEOT. Tchau, tchau.